Olá, amados irmãos, que a paz esteja no seu coração, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal da família Paz e Bem. Você é o nosso convidado a ficar conosco para refletir nesse vídeo, né? De reflexão, de oração, de paz e de misericórdia, né? A palavra de Deus é a luz que ilumina o nosso coração e a nossa vida. Estamos no mês de setembro, né? E mês de setembro é o mês da palavra, o mês da Bíblia, né? Onde nós comemoramos, nós saudamos e nós adoramos, né, a palavra de Deus. Hoje quero fazer uma reflexão com você, que está no Salmo 118, versículos 5 seguintes. Antes da gente refletir, gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, né? Se inscreve no canal, deixe seu comentário para que a gente possa continuar refletindo e trazendo vídeos novos aqui para o canal a todos os dias, né? Um vídeo de pregação, de reflexão, meditação da Santa Palavra de Deus. Vamos aqui então refletir o Salmo 118, versículo 5, que vai dizer bem assim para nós: Vossa palavra é o facho que ilumina os meus passos, é uma luz em meu caminho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amados irmãos, a palavra facho, ela significa um bastão. Um bastão, todos aí que já fizeram acampamento, acamparam, você que já foi para vários lugares aí, talvez, né, pescar à noite. E antigamente os antigos usavam, né, aquele facho, é um bastão e em cima uma tocha que acende, ou seja, para clarear os nossos pés, para que eu não caia num buraco, para que eu não pise numa cobra, para que eu não tropece, para que eu não caia, para que eu tenha uma direção, para que eu tenha um caminho. Ou seja, então a vossa palavra, Senhor, é um facho que ilumina os meus passos, né? Então a palavra é esse facho, é essa vela, é essa lâmpada que ilumina a minha mente, o meu coração, ilumina contra as coisas ruins, contra as trapaças do inimigo, contra todos os ataques espiritual do mal. É esse facho, esse bastão que eu empunho, né? Empunho essa espada do Espírito, né? Como diz lá em Efésios, empunhar a espada do Espírito, isto é a palavra de Deus, a palavra que nos ilumina a nossa vida. E é uma luz em meu caminho, ou seja, a luz ela ilumina para frente. Um carro, a sua luz ela ilumina longe, né? Ela ilumina para frente, ela ilumina os meus passos, para que eu possa ter uma direção. A nossa direção é o céu. A nossa direção é caminhar, né, seguindo Jesus em direção ao céu. Eu e a minha casa. Então, irmãos, né, essa luz, ela ilumina o meu caminho, me dá direção, né? Ela é a verdade, ela é a luz que ilumina as trevas. João 8,18 vai dizer bem assim: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Ou seja, ele é a luz. Ele é a luz da palavra. Jesus é a luz que dissipa, que ilumina as trevas. E aquele que me segue não andará nas trevas. Olha o que vai dizer, amados irmãos, o Catecismo da Igreja Católica. Deixa eu pegar aqui no parágrafo 103. Olha o que vai dizer sobre a palavra, o que é a palavra em nossa vida, o que é a palavra de Deus, né, que nós veneramos, que nós adoramos, que nós contemplamos, que nós meditamos. Por esse motivo, a igreja sempre venerou as diversas escrituras, como venera também o corpo do Senhor. Ela não cessa de apresentar aos fiéis o pão da vida, tomado da mesa da palavra de Deus, o corpo de Cristo. Olha só que maravilha, que bênção, gente. Que bênção, hein? Ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é venerada, adorada, da mesma forma que nós veneramos, que nós adoramos ao corpo de Cristo. Isso é o Catecismo nos ensinando, está aqui, parágrafo 103 do Catecismo da Igreja Católica, né? Ou seja, né, o corpo de Cristo é venerado da mesma forma que sua palavra, porque dizia já São Jerônimo, quando eu rezo eu falo com Deus,
Mas quando eu leio a palavra, é o próprio Deus que fala comigo. É o próprio Deus que está aqui falando. É a boca de Deus. Alguns santos dizem que quando eu beijo a palavra, eu beijo a face de Deus. Eu beijo a face desse Deus misericordioso, esse Deus, magnífico, que está no meio de nós. Olha o que vai dizer a palavra em Isaías 60, versículo 9. Quando eu acolho a palavra, quando eu vivo a palavra, não terá mais necessidade do sol para te alumiar, nem da lua para te iluminar. Permanentemente terás por luz o Senhor, o teu Deus, e resplendor. Ou seja, quando eu deixo que a palavra me ilumine, que a palavra seja meu guia, que a palavra seja o facho que me clareia, a luz que ilumina meu caminho, a luz que dissipa as trevas, eu não preciso do sol para me iluminar, isso é espiritualmente, e nem da lua para me iluminar. Permanentemente eu tereis e terás você como luz o Senhor Jesus, porque Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o começo e o fim. Aleluia, glória a Deus. Isaías 55, versículo 6, vai dizer: a palavra não volta ao céu sem que ela produza o seu efeito. Ou seja, tal como, vai dizer assim lá esse versículo, tal como a chuva rega a terra, e ela não volta sem que ela produza o seu efeito, que ela molhe a terra, que ela fecunde a semente e que ela produza o seu efeito. Tal como é a palavra de Deus, ela não volta ao céu depois de proferida, profetizada, ela não volta ao céu sem que ela produza o seu efeito. Ou seja, a palavra é vida, a palavra é esperança, a palavra é amor, a palavra é misericórdia, e quando ela é professada, proferida sobre nós, ela não volta ao céu sem que ela produza o seu efeito. Nós somos consagrados, somos batizados, somos chamados, e mais cedo ou mais tarde, essa palavra, essa profecia vai se cumprir em nossas vidas, em nossa família. Sabe, Deus tem um projeto, tem um plano para você, e mais cedo ou mais tarde, ou cedo ou demore um pouco talvez, assim como a mãe de Santo Agostinho que rezou, que proferiu, que esperou no Senhor, e ela alcançou a graça da conversão do seu filho. Mas a Bíblia também vai nos dizer, aquele que entrar para o caminho de Deus, prepara o teu coração para a provação, espera as demoras de Deus, Espera no Senhor, espera o dia do Senhor Jesus, aleluia. Olha o que vai dizer alguns santos, sobre a palavra de Deus. Vai dizer alguns santos da igreja assim que aquele que lê a palavra, ele esmaga o demônio, ele pisa em Satanás. Mas quando eu vivo a palavra, quando eu vivo a palavra de Deus, quando eu vivo o testemunho da palavra, quando eu vivo o chamado da palavra, aquilo que Deus quer para mim, aí sim eu vou derrotar Satanás. Eu vou derrotar o inimigo. Quando eu viver a palavra, quando eu ser testemunho da palavra, é isso que os discípulos viveram depois de Pentecoste. Foram testemunhos, São Paulo vai dizer, seguir o meu exemplo em Cristo Jesus, ou seja, o exemplo de Paulo de seguir a Jesus, de manifestar os carismas, de seguir o evangelho, de ser testemunho da palavra de Deus. Olha o que vai dizer a palavra continuando, João 8,31, se permanecer na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecerão a verdade, e ela vos libertará. Olha a promessa, olha a profecia, olha o que a palavra está nos pedindo, nos dizendo para nós. Isso é uma profecia, para cada um de nós, é uma promessa de Deus. Se vós, se eu, permanecer na palavra de Deus, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecerão a verdade, e ela vos libertará. Ou seja, aquele que se consagra, se entrega à palavra, ele é reconhecido como verdadeiro discípulo, profeta, missionário de Jesus, missionário de Deus, e nós conhecemos a verdade. A palavra é a verdade. Jesus disse aos discípulos, muitas coisas ainda eu tenho a vos dizer, mas não suportais agora, mas virá o tempo em que o Espírito Santo vos será derramado sobre vós, e ele vos ensinará toda a verdade. Ou seja, como diz aqui a palavra de João 8,31, vós conhecerão toda a verdade e ela vos libertará. A palavra nos liberta, a palavra nos faz conhecer a verdade, a palavra faz nos renunciar à mentira de Satanás.
né? Nós sabemos que o demônio ele veio para matar, para roubar, para destruir, mas Jesus, através da sua palavra, veio para nos dar vida e vida em abundância. Vida em abundância para nos saciar o nosso coração, nos converter e nos colocar no caminho da graça, no caminho da salvação. Aleluia! Glória a Deus! Santo Agostinho vai dizer na primeira parte da Santa Missa, na primeira parte da missa, né? Nós comungamos da palavra. Então, a missa começa até a sua metade, é a liturgia, é a palavra. Nós comungamos da palavra antes de comungar o corpo de Jesus. Adoramos, veneramos e comungamos na primeira parte da Santa Missa a palavra e depois comungamos o corpo de Cristo. Aleluia! Santo Agostinho dizendo, olha o que vai dizer aqui no Catecismo, no parágrafo 108. Vamos pegar aqui parágrafo 108 para nós finalizar essa reflexão. Todavia, a fé cristã não é uma religião do livro. O livro do cristianismo é uma religião. É a religião da palavra de Deus. Não é uma palavra escrita e muda, mas do verbo encarnado e vivo. Para que as escrituras não permaneçam letra morta, é preciso que Cristo é a palavra eterna do Deus vivo, pelo Espírito Santo. Olha só, ou seja, irmãos, nós não servimos e não vivemos e não lemos uma palavra fria, uma palavra vã, uma palavra morta. Nós servimos e nós lemos as Escrituras de uma palavra viva, uma palavra viva, uma palavra que está no meio de nós. Aleluia! É o verbo encarnado, o verbo se fez carne